Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas. Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. Ao iniciarmos a transmissão de mais um dia de programação, agradecemos o amparo dos bons espíritos responsáveis pela divulgação do Espiritismo na Terra. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta no livro Vida Feliz. A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma sempre. O que agora não se resolva está a caminho da solução. O Espírito Joana nos orienta que devemos confiar em Deus, porque a nossa vida é orientada, é abençoada. Quando algum evento na sua vida te traga aquela indignação, ora, dá uma pausa, pede aos amigos espirituais que ajudem, porque não poucas vezes as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia são repercussões de atitudes nossas no passado, nesta ou em outras vidas. Se você foi convidado a vivenciar algum momento difícil, entrega a Deus, a solução não vai tardar. E eu convido você agora a orar comigo. Nós estamos em uma rede de amor, repleta de corações de encarnados e desencarnados. Esse é um momento muito especial e eu convido você a me acompanhar nesse pedido a Jesus. Mestre, Senhor das nossas vidas, que o teu amor neste momento envolva cada mente, cada coração conectados com este momento e com este programa. Que as entidades nobres da falange do Consolador, que envolvem a terra com seu amor, possam neste momento abençoar, envolver os companheiros. E nós pedimos também para toda a humanidade que onde haja um espírito, uma pessoa em necessidade, o teu amor, Senhor Jesus, se faça presente. Abençoa este planeta escola, os ares e os seres dos ares, os mares e os seres dos mares, os animais, as terras, todo o planeta, e que os homens, a nossa irmã humanidade, se aquietem e te ouçam, e que o reino dos céus seja em cada mente
e em cada coração. Está no ar o Despertar Espírita. E no programa de hoje, nós vamos conversar com Nina Peixotinho. Ela é educadora, expositora espírita e filha do nosso saudoso Peixotinho. O tema de hoje é mediunidade de materialização. Nina, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu estou tão feliz que você está aqui com a gente. Eu também estou, e muito feliz de estar com vocês nesta tarde. Olha, eu chego a estar emocionada, mas vamos lá. O espírito, ele atua sobre a matéria. Do fluido cósmico universal, ele tira os elementos de que necessita para dar corpo e forma aos seus pensamentos. Ele pode, igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de uma maneira instintiva, quando necessário, sem que disso ele se aperceba. As materializações são, na realidade, um capítulo muito especial da mediunidade. E na Terra, somente é possível com a presença de médiuns, chamados de efeitos físicos, médiuns de efeitos físicos, que foram devidamente preparados na espiritualidade para este fim. E este foi o caso de alguém muito especial, do nosso querido Francisco Peixoto Lins. Nós vamos saber da nossa querida Nina sobre essas experiências, a vida desse maravilhoso médium que vivenciou junto à terra, aos seus amores, a prática da caridade constante. Nina, que bom, vamos começar falando para dar uma ideia para as pessoas do que seja essa mediunidade de materialização. A materialização é uma mediunidade dentro das efeitos físicos que permite aos espíritos tomarem forma, tomarem corpo e ficarem visíveis a todas as pessoas. Não é só o vidente, quem tem a mediunidade de vidência, que vai ver. À medida que ele toma o corpo, todos que estão naquele ambiente poderão ver esse espírito. Isso é muito interessante, porque é algo raro, não é fácil de acontecer. Agora, pode ser num ambiente aberto, ou só pode ser num ambiente fechado, sem ter aquelas luzes muito fortes. Como é que é isso? Pelo contrário, não pode ter luz. Porque a materialização, o ectoplasma, ele é sensível à luz. Então, quando tem luz, ele se dissipa. Então, não pode ser em ambiente com luz. Certo. Agora, podem os espíritos transportar objetos para dentro do ambiente? Não só para dentro do ambiente, como levar do ambiente para a espiritualidade. Há duas situações ocorridas com a mediunidade Peixotinho muito interessantes. Uma foi no aniversário de Nina Aroeira, que do espírito de Nina Aroeira, se tivesse na Terra, seria aniversário. A Maria Amélia Ribeiro de Castro, uma companheira da doutrina espírita lá de Niterói, hoje de Niterói, ela levou um buquê de flores para Nina Aroeira. E disse para Nina Aroeira que tinha levado, quando ela se materializou, feliz aniversário, trouxe um buquê de flores para você. E Nina disse, são meus? Adorei, posso levá-los? E levou. No final da reunião, aquele buquê de flor não estava mais. Em outra feita, foi um lenço de cambraia de linho, que ela pediu para Sheila dar um autógrafo. Sheila fez mais. Ah, já sei, vou pegar de mais companheiros. E levou o lencinho. Durante 3 meses, ela não compareceu à reunião, porque ela residia em Campos, e a reunião era realizada em Macaé, nesta época. Ela, quando foi na reunião,
Sheila disse, trouxe o seu lencinho, você vai gostar muito. Em cada ponta do lenço estava escrito amor, fraternidade, esperança, qualquer coisa, caridade, não me lembro muito bem. E no meio tinha assinatura de diversos espíritos que atuavam junto com o Peixotinho no trabalho lá do grupo. Olha, gente, que coisa extraordinária, muito emocionante. E trazer, quer dizer, de lá para cá também. Isso acontecia com os aparelhos para tratamento espiritual. Todo o trabalho de Peixotinho, mediúnico, foi voltado para o socorro. Nada de pesquisa, nada de estudo. Todo o trabalho que ele realizou foi para amenizar o sofrimento dos seus irmãos aqui na Terra. Então, a espiritualidade trazia esses aparelhos para as reuniões de tratamento espiritual e o Gilberto Cardoso, médico espírita, expositor espírita, tem um relato num livro de Materializações do Amor, de uma tomografia computadorizada realizada pelos espíritos em 1952. Eles trouxeram o aparelho e fizeram o tratamento, e mostrando a área que estava lesada do cérebro com linfoma do avô do Gilberto. Então, quer dizer, era um tipo de trabalho que esses aparelhos vinham, a gente não conhecia ainda a sonografia, nada, eles traziam esses aparelhos, e Sheila sempre dizia que as pesquisas na Terra estavam muito avançadas e que brevemente nós teríamos aqui esses aparelhos para o mais rápido diagnóstico, né? Olha que coisa extraordinária, meus irmãos, é que nós pensamos que quando morremos não existem aparelhos no mundo espiritual, não existe matéria, e nós sabemos que existe a matéria do mundo espiritual, que para nós é nada porque é muito quintessenciada, mas que para os espíritos é. Então eles se aproveitavam da mediunidade, do ectoplasma doado pelo Peixotinho para materializar esses aparelhos, Nina? Peixotinho e assistência, né? Todos que estavam na reunião doavam também seus ectoplasmas, tá? Que era invisível para eles, eles não tinham consciência dessa doação, mas a espiritualidade utilizava. E era interessante que quando você começava a participar, isso nos disse Sheila, a pessoa que participava da reunião de materialização tinha uma ficha de cadastro lá no plano espiritual. Fulano é capaz de doar células do rins ou células do coração, seja lá o órgão que ela pudesse fazer a sua doação. E a espiritualidade utilizava isso. A pessoa já tinha um lugarzinho certinho para sentar, marcado para facilitar a espiritualidade no trabalho. Agora, esse aparelhagem eram transportadas do mundo espiritual para cá, né? Através da mediunidade de transporte, que Peixotinho, dentro de efeitos físicos, ele tinha todas as... Então, peraí, pelo que eu estou entendendo, a mediunidade de efeitos físicos, ela tem vários subtítulos, uma classificação variada. Tem médiuns de efeitos físicos que podem doar energias que transportam objetos, outros que doam ectoplasmas para cura, para fazer ruído. Olha que coisa interessante. E muito mais ainda, um dia vamos estudar a respeito dessa fantástica capacidade mediúnica. Mas nos parece que Peixotinho, ele era dotado de uma multiplicidade de potencialidades dentro da mediunidade de materialização, não é mesmo, Nina? Muito. E transporte era muito interessante, que às vezes nós estávamos em casa sentados e... se na rua ou em qualquer canto a gente fez uma boa ação ou praticou algum ato louvável, era comum a gente chegava em casa, bença pai, ele disse, tem um presente para você. Aí botava a mão e vinha uma flor, uma rosa, alguma coisa. Ah, a Sheila mandou isso em função da sua atitude hoje. E a gente não gostava muito não, sabe? Porque mamãe dizia que o ato de caridade a gente tinha que fechar a boca. Porque senão, se a gente ganhasse os louros na terra, perderia os tijolinhos no céu.
E Sheila ficava contando, né, aquelas coisas que a gente fazia, e o medo da gente é perder o tijolinho lá de cima, né? Ficávamos preocupados de ganhar a flor aqui, cadê meu tijolinho lá? Agora você está falando da Sheila, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Quem é a Sheila? Sheila era uma enfermeira, musicista, alemã, que desencarnou. A história dela, em termos de Brasil, passa muito pela mediunidade Peixotinho. Ela tinha um irmão que foi lutar na guerra da Alemanha, era alemão, né, e convocado foi, e chegou lá, ele foi designado para fuzilar os presos. E ele então se recusou, porque ele não aceitava atirar em alguém já sem condições nenhuma, né? Então, ele foi morto junto com os inimigos e chegou em Macaé, o espírito dele. Tratamentos, lá, foi tratado lá nas reuniões, e um dia ele nos chega dizendo que a irmã dele, o pai, tinha caído, acho que avião, uma bomba dentro da casa, e a casa ruiu, o pai desencarnou na hora, mas a irmã estava ao piano, estava presa nos escombros, com muita dificuldade de libertar, e pediu uma reunião para ela. E no final ele disse, a reunião foi um sucesso. Tempos depois, ele trouxe a irmã para agradecer lá ao grupo o trabalho realizado, e essa irmã era Sheila. E, amada por todos nós, Sheila entrou no trabalho junto com o Peixotinho, na equipe espiritual, e hoje é conhecida no Brasil inteiro. Sheila era uma irmã para nós, sempre muito junto de papai. Que beleza, né? Agora vamos falar um pouco sobre o Peixotinho. Vamos lá. Isso é bom. Onde nasceu Peixotinho? Como é que foi a primeira infância dele? Peixotinho era do Ceará, de Pacatuba, hoje já região metropolitana de Fortaleza. Peixotinho nasceu em 1905 e muito cedo perdeu a mãe. Foi criado por um casal de tios, eram 2 tios que ficaram solteirões, 2 irmãos, e que moravam em Fortaleza, e criou 18 sobrinhos. Meu pai dizia que ali ele aprendeu a dividir, que essa formação dele familiar deu a ele a oportunidade de não se apegar, de dividir tudo, porque eram muitos com poucos recursos, né? Ali ele morou com os primos, e eram primos irmãos, criados juntos. Aos 14 anos, aventureiro, foi para a Amazônia, em Seringa, né? Atrás do seringueiro, né? Lá em busca dos seringueiros, trabalhar lá para ganhar dinheiro, mas não levou muito tempo, retornou. Retornou a Fortaleza e começou a surgir os fenômenos. E o tio dele, bom observador, via que toda vez que esses fenômenos, porque o efeito físico, a gente já viu, né, que tem muitas áreas. Dentro das áreas tem aquela dos ruídos, as pancadas, o batimento de panela, a luz, tudo isso é efeitos físicos. E essas coisas começam a acontecer e ele percebe que sempre Peixotinho estava dormindo. Então ele dizia que ele tinha uma coisa esquisita, ele não sabia o que era, eles eram muito católicos, não tinham conhecimento, mas ele sentia que aquele menino era diferente. Dentro nesse período, ele teve uma paralisia, ficou muito tempo em cima da cama, sem causa aparente, até que ele teve uma crise de catalepsia. Chegou a ser velado e, enfim, o tio também não quis enterrar, porque ele esperava, ele já sabia que o sobrinho era diferente. Eu acho que era intuição já dos espíritos, né? Ele esperava que eu começasse a cheirar mal, para poder enterrar. Como não cheirou mal, né? Peixotinho, de repente, levantou, né, do caixão, deve ter sido um corre-corre danado, né? Que independente de religião,
Qualquer defunto que levante e sai andando, todo mundo sai correndo, né? É muito diferente. Com isso, atraiu a atenção. E Viana de Carvalho, bom companheiro, vai e oferece os préstimos da doutrina espírita. Viana já era espírita, Já né? era, Trabalhava mas na Viana de federação. Carvalho, o grande divulgador e trabalhador da doutrina, porque como militar, onde ele ia, fundava o Centro Espírita. Peixotinho aprendeu isso com ele. E Viana de Carvalho, então, oferece, mas a família não aceita o tratamento na casa deles, porque eles eram muito católicos. Então, Viana leva o jovem lá para a Federação Espírita, nessa época, acho que era a União Espírita, lá de Fortaleza, e trata o jovem das suas angústias, porque Peixotinho dizia que ele achava-se louco. E, de repente, ele viu que ele era só um médium. E que o tratamento, ele conhece o Livro dos Espíritos, conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, e ali ele viu que ele era um jovem normal, com uma capacidade mediúnica, que tinha que ser colocado a serviço. Mas até então não se tinham materializado os espíritos não se tinham materializado através da mediunidade dele. Não. Até aí não. Ele casou-se com a sua mãe lá mesmo, no Não, Nordeste? ele veio, todo nordestino vem para o Rio de Janeiro, naquela época então, né? Vem em busca de uma vida melhor. E ele veio, e como todo nordestino, vai parar no Exército Brasileiro, porque o Exército Brasileiro já facilita com a hospedagem, com a alimentação, né? E assim aconteceu com o Peixotinho também. E quando ele vai para Macaé, transferido para Macaé, ele já é espírita, conhece a Baby Peixoto, a Baby Vieira, no caso, e apaixona-se, mas era de família muito católica. Mas ele se apaixona pela segurança, pela firmeza, pela a forma daquela mulher ver a vida. E ele deu para ela de presente o livro Boa Nova. Ela disse que quando aquele livro caiu nas mãos dela, ela descobriu Jesus vivo. Não aquele Jesus de braços abertos, né, inerte. Era um Jesus vivo, um Jesus que consolava, um Jesus que curava corpos e alma. E ela se encantou pela doutrina, e em 1931, quando eles se casam, ela já não casou na Igreja Católica. Foi um problema muito grave, os familiares não aceitavam muito, mas ela disse que ela respeitava muito aquele templo que até ali havia encaminhado, aproximado-a de Jesus. Mas a partir de agora, ela era espírita e não era justo usar aquele templo só de forma social. Então, essa firmeza dela, nunca batizou nenhum dos filhos, nenhum de nós somos batizados. Isso, na década de 30, de 40... Realmente é algo bandeirante, né? No sentido de estar abrindo novos caminhos, né? De ser, de comportamento. Dona Baby, estava até antes de nós começarmos a gravação, falando com a Nina do nosso respeito, da nossa admiração pela Dona Baby, ao conhecermos a vida de Peixotinho, além de amarmos Peixotinho, por toda a dedicação, nós temos por Dona Baby uma admiração imensa pelo padrão de comportamento dela, e nós estávamos até falando, né, que sem Dona Baby não se teria a pujança de Peixotinho, né? Que ela tinha uma firmeza de princípios, de propósitos. Vigilância com ele, ela controlava toda a casa, éramos 9 filhos, né? Ela se desencarnou, mas depois ela adotou o João, um menino. Então, éramos 9 filhos. A problemática, 7 mulheres. Gente, é muito complicado. Mulher é complicado. Então, ela gerenciava aquilo tudo de forma que a dificuldade, que o problema não chegasse a Peixotinho, para que ele pudesse servir no trabalho de Jesus. E quando surgiu, mesmo de forma pujante, essa mediunidade que auxiliou os espíritos a se materializarem e a trazerem essa prova da imortalidade? Ora, nos disse o professor Pierre de Macaé que começou em 1936 a pipocar as luzes, a cair as pétalas de flores, né? Lá no Grupo Pedro, em Macaé. Isso, a data mais ou menos que eles colocam é de
meados da década de 30. Então, nessa etapa, Peixotinho já frequentava uma instituição espírita. E foi na instituição espírita que começaram a ocorrer essas materializações, não é isso? Com certeza, com certeza. Aliás, é um trabalho de muita seriedade. É um trabalho que a gente não pode sair fazendo, porque é uma mediunidade em que o médium também corre risco. Risco sério. Se a gente vê em Missionários da Luz, André Luiz fala com muita clareza sobre o trabalho de materialização. E ele coloca que é tudo higienizado antes, que os espíritos vêm, trabalham tudo, porque aquele ectoplasma que o médium vai sair lá das células lá do médium, né, do corpo do médium. Aquilo, quando vai e que permite a materialização, no final da reunião, este material retorna para o corpo do médium. E se tiver pensamentos ruins, se tiver pessoas, né, com vibrações pesadas, esse material retorna enfermo. Pois e é, pode contaminado. ocasionar enfermidade no médium. Né? Olha que coisa diferente. E a responsabilidade também dos coordenadores do plano material de uma reunião como essa. Sim. Não é? É por isso que ele não fazia reunião sem qualquer canto, era uma reunião fechada. Quando pergunto, você viu materialização? Eu disse, vi uma. Mas foi a mais linda que eu vi de Bezerra, né? E com o Chico Xavier, porque quando a gente ia a Pedro Leopoldo com o papai, naquela época, ele frequentou muito Chico, mais Pedro Leopoldo, não me lembro de Uberaba. E a gente ficava em hotel, e a gente não podia ficar no hotel sozinho. Então, a gente tinha que ir para o grupo. Né? Então, foi a chance que a gente teve, os mais novos, de assistir. Ou quando estávamos doentes, que a gente ia para as reuniões para tratamento. Nós não participávamos dessas reuniões. Às vezes, os espíritos materializavam em casa, né? De noite, né? Mas eu Pra quero nos que você socorrer. depois, é isso aí. Daqui a pouco, nós vamos para o nosso intervalo. Mas daqui a pouco a Nina vai retornar, trazendo para nós toda a sua experiência, da sua vivência, dessas materializações fantásticas. E os nossos convidados vão fazer as perguntas que eles enviaram. Aliás, gente, nós vamos fazer as perguntas que os convidados enviaram pela internet. É só vocês acessarem www.clubedearte.org.br e mandar. Você pode enviar a sua dúvida no link Fale Conosco. Fique agora com o musical Anel Mágico, do Coral Espírita de Brasília. Oh
Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas. Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta e nós queremos agradecer a você que prestigia os nossos programas, aos associados do Clube de Arte que mantém a nossa programação. Visite o site tvnovaluz.com e acompanhe a nossa programação diária. E se você gosta, acredita que é importante para a divulgação da doutrina espírita, para levar consolo e esclarecimento, nos ajude, participe, associe-se ao Clube de Arte. Gente, olha só, eu estou aqui feliz da vida, emocionada, porque está ao meu lado Nina Peixotinho. Ela é uma trabalhadora espírita, dedicada, e que faz também toda a divulgação de um trabalho lindo realizado por dois companheiros queridos que nós aprendemos a reverenciar, porque dedicaram a vida deles integralmente à difusão doutrinária, à prática do bem, à caridade espontânea, sem desejar nada em troca. Essas duas pessoas são Peixotinho e Dona Baby, mães da nossa companheira. Vamos falar mais um pouquinho do Peixotinho, né? Fala pra gente, quando começaram as materializações, como é que foi lá no Centro Espírita Pedro? Começou com pipocar de luzes, né? Depois flores, começou efeitos físicos mesmo. Até que lentamente começa a vinda dos espíritos, a materialização propriamente dita. Olha, para Macaé foi um momento de muita luz. Era interessante a gente frisar, Macaé naquela época, meu irmão é muito bom nisso, ele nos diz que tinha uma igreja católica, tinha uma igreja batista e tinha 700 espíritas. Olha que maravilha. Né? Vocês divulgação, imaginem, o trabalho realizado, né? Isso é fruto, né, do trabalho, né? Do trabalho. E o que acontece, quer dizer, a materialização começa, mas eu gosto muito de ressaltar que a vinda dos espíritos, além da comprovação da imortalidade da alma, era também para tratamento dos enfermos. Não era para aparecer, para se ver espírito, para se observar fenômeno. Era para que esse fenômeno pudesse cuidar, zelar, tratar da saúde, aquilo que a medicina terrena não podia fazer. É muito bom a gente colocar isso,
porque Peixotinho sempre dizia que o fenômeno convence, mas não converte nem edifica. Nem todos que assistiram reunião de materialização ficaram espíritas ou foram tarefeiros das casas espíritas ou se puseram no trabalho em torno de nosso Mestre Jesus. Simplesmente viu o fenômeno. E muitos podem até hoje até não acreditar na imortalidade, achar que foi uma mágica, não sei, algo que... Mas não transformou, não modificou. E a espiritualidade trabalha pela transformação de cada um de nós. Exatamente. Agora, foram momentos áureos, né? No sentido de que a espiritualidade pôde atuar de uma forma tão evidente. Conte-nos algum caso que ficou marcado no seu coração. Havia necessidade, na época, do fenômeno. A gente hoje pode não ter casos mesmo de materialização, porque hoje a filosofia espírita é mais importante, é mais forte. Naquela época, Chico Xavier materializava, quer dizer, colocava no papel, psicografava a vida espiritual, trazendo novas informações, e não foi nem compreendido até mesmo pelos espíritas. Nós tivemos dificuldade de visualizar. E a gente sabe que Kardec não pôde dizer tudo na época dele. E Chico, então, dando continuidade à tarefa de Kardec, começa com as obras de André Luiz, nos apresentando o mundo espiritual. E Peixotinho, através de sua mediunidade, obra Chico em Minas, Peixotinho no interior do estado, materializava aquelas informações que André Luiz dava nos livros através de Chico Xavier. Isso foi uma força muito grande para a nossa doutrina, num período que a doutrina necessitava. Havia necessidade dessas comprovações para que o Espiritismo pudesse ganhar um corpo. Eu me lembro, quando criança, a dificuldade de aceitação quando a gente se dizia espírita. E mais difícil ainda quando eu descobriam que era filha de Peixotinho, né? Aí era um pouquinho mais difícil da gente poder participar das rodas de convites, de festa, dessas coisas, por causa da nossa opção religiosa. Hoje, ser espírita, às vezes dá até status, né? Mudou, né? Como é que mudaram as coisas, né? Graças a Deus, né? É verdade. Agora, quem costumava se materializar muito na sua casa, segundo algumas pessoas falam, o relato do Gilbert, que é irmão também da nossa Nina, era a Sheila, né? Até para socorrer vocês em alguns momentos, né? E como? E muitos, né? Porque a gente era muito levada. E Sheila, nem que seja para consolar, não está doendo tanto, fica quietinha, papai dormindo. E a voz de Sheila, só a garganta, ectoplasma, não é que se chama assim, né? Mas a gente dizia que era voz direta, é Sheila falando. Então ela vinha com aquela voz doce, com aquele alemão carregado, acalmando a gente. Vamos cantar hino. Lá em casa se rezava muito, se orava muito. Fiquem calmas, nós estamos tratando. Éramos 7 no quarto. Nós tínhamos um quarto só das meninas e outro quarto era Gilbert. Até hoje eu não sei como é que cabia tanta gente naquela casa. Mas a vida de Sheila com a gente era tão intensa que muitas das nossas colegas de escola achavam que era uma prima que morava lá em casa. Olha só. E às vezes chegava e dizia, cadê Sheila? Me apresenta. Que a gente dizia, é lourinha, tem umas tranças, um cabelo lindo, tem uns olhos azuis. A gente descrevia com aquela perfeição, e Sheila é muito bonita mesmo, porque a alma é bonita, né? Então, a gente realmente tinha como uma família. A morte de papai nos privou também, não só da presença dele, mas desses amigos que a mediunidade dele trouxe para o nosso lar. E conosco conviviam naturalmente. Coisa maravilhosa, né? Nós temos aqui umas perguntas de alguns companheiros, foram muitas as perguntas, nós agradecemos a participação de todos que enviaram via e-mail, não vamos ter condições de fazer todas, mas alguns perguntam por que as sessões de materialização são tão raras. Foram várias perguntas nesse sentido. Bom, são raras porque hoje a filosofia da doutrina ficou mais importante. Não há mais a necessidade da comprovação. O fenômeno
existe ainda. Eu sei de alguns casos, alguns lugares, que ainda tem a materialização. Distingue um pouco, porque a materialização de Peixotinho era o que chama materialização luminosa. O espírito apresentava-se com luz. Em função disso, é que ele ficava visível. À medida que ele não é materializado com luz, num ambiente escuro, a gente não distingue bem. Você pode sentir, eu mesmo tive uma, não tem muito tempo, você sente a mão de Zé Grosso, que é mais grossa, mais pesada, a mão de Sheila, que é uma mão delicada, a tocar em você. Mas você não tem a visão do espírito, porque não aparece iluminado. Muito interessante. Perguntaram também, as nossas criações mentais são materializações, ou são materializáveis para os espíritos? Eu tenho um fato para contar do Peixotinho que vai esclarecer bem. Peixotinho desencarnou em junho. 2 meses depois, acho que em agosto ou setembro, chegou uma mensagem de Peixotinho e entregaram à minha mãe. Minha mãe era muito cuidadosa com isso. Ela, 2 meses, não está dando para Peixotinho dar mensagem, não é santo. Aí, foi a Vitória, com o Júlio César, Júlio César Grande, e lá ela dizia que ela ia namorar, porque Julinha era médium de efeitos físicos também, e ela foi namorar, até voltou noiva dessa reunião, de Peixotinho, gente. Ela então, Peixotinho materializa, e ela diz para ele, eu tenho uma coisa para te perguntar, aquela mensagem que chegou na minha mão é sua? Ele disse assim, você tem razão em duvidar, baby, porque eu ainda não tinha como passar essa mensagem. Esta mensagem foi uma oração que eu fiz no momento do meu desencarne, e como os pensamentos são plasmados na espiritualidade, ficam plasmados, Araci pegou esse pensamento e enviou para o médium. Só que não podia assinar, porque não era dela, o pensamento era meu. Então, ela assinou como Peixotinho. Por isso é que a gente precisa ficar vigilante com o nosso pensar. Porque o nosso pensar está aí, ó. A gente está plasmando cobras, lagartos ou coisas muito boas, né? Flores, rosas, né? É só observar, né, como é que anda o nosso pensamento, porque ele atrai para nós também energias boas, salutares, mas também energias ruins, né, e nos coloca em ligação vibratória com entidades boas ou não. Agora, nós temos também outra pergunta muito interessante dos nossos companheiros, que é como saber se um médium tem a mediunidade de materialização? Olha, primeiro, a mediunidade de materialização, como está ligada a efeitos físicos, em geral, começa os efeitos físicos. Começa a, em casa, a alguma coisa sair do lugar, a sumir algum material, né? A ter panelinha que cai de noite, né? Está no maior silêncio, uma luz acende, outra, né? Sem nada, acende uma luz. E aí, se essas coisas começam a acontecer, a gente vai ter, ou na casa ou na redondeza, né, próximo, né, um médium de efeitos físicos, que pode ser materialização, pode ser transporte, pode ser muitas, a escrita, né, a escrita direta ou a psicofonia, não, a fala direta. Então, pode ser isso também. Então, não é voltada só para a materialização, o que vai dar certeza mesmo é o desenvolvimento mediúnico, a educação mediúnica, o desenvolvimento mediúnico. E isso, centro espírita. Né? Seria a voz direta, aquele fenômeno que você estava querendo falar. Voz direta, a voz direta. Peixotinho tinha, e às vezes, o que eu disse para você, que eu chamo de garganta ectoplásmica, né? É que às vezes o espírito só materializava a parte de fala mesmo. Então, só emitia. Por quê? Porque uma materialização, o médium, há muito desgaste físico para o médium. Peixotinho perdia de 5 a 7 quilos em cada sessão. Era comum, no final da reunião, já ter um liquidificador com banana, leite, aveia, para repor já
energia no final já da reunião, para ele sair do grupo e chegar em casa. Porque é um desgaste muito grande. Não é para brincar com isso, né? Você falou uma coisa muito interessante, não é para brincar com isso. Nós precisamos, como Kardec disse, primeiro conhecer teoricamente o processo, estudar, para que nós não também deixemos o médium exposto a algum problema muito grave. Narram os apontamentos, os livros que falam sobre a vida de seu pai, que certa feita uma pessoa acabou acendendo a luz fora do momento e queimou-se grande quantidade de ectoplasma e o seu pai passou um risco de vida. Como é que foi isso? Isso foi em Recife, foi no Nordeste, numa das viagens que ele fez. E ele levou quase uma semana sem poder sair da casa espírita, tratando com passe e água fluidificada. Os companheiros se revezando dentro da casa espírita, dando a ele o tratamento que ele necessitava. Ele ficou sem andar, sem conseguir se locomover. Foi um risco muito grande. E ele tinha uma proteção muito grande. Ele era pai de 9 filhos. A espiritualidade cuidava dele com muito zelo. O cuidado que o Peixoto tinha era tão grande que os espíritos tomavam conta da gente. Eu me lembro do Zé Grosso, quando surgiu. Zé Grosso, ele queria trabalhar. Foi pedir trabalho. Né? Ele começa numa reunião de desobsessão, e depois de doutrinado, ele pede tarefa. E, então, a tarefa que o Peixotinho deu foi tomar conta da gente. Então, tomar conta das meninas. E era comum a gente chegar em casa, o papai já saber da arte que a gente fez na rua. Então, a gente já dizia, mas o fofoqueiro do Zé já passou aqui? Porque aí ele dizia, mas eu tenho que tomar conta, Peixotinho me deu essa tarefa. Hoje, gente, tudo evolui. Zé é um grande tarefeiro dentro das casas espíritas. E é muito amado, com aquela voz forte. Ele me disse da última vez que ele agora já está mais bonito. Mas ele é um trabalhador muito grande da nossa doutrina espírita, num plano espiritual. Mas começou desta forma. Então, você vê, eu me lembro que, pequena ainda, tinha uma irmã menor, e tinha uma reunião lá em casa com uma pessoa enferma, e botou-se a gente no quarto, né, para a gente não atrapalhar a reunião, e eles foram fazer a reunião. 2 espíritos materializaram em cima do armário e ficavam brincando com a gente, nos distraindo, para a gente não ter vontade de tomar água, de ver mamãe, né, então, ficavam distraindo a gente, brincando. Então, a gente realmente teve uma vida um pouquinho diferente, né? Que a gente ficava brincando com o espírito, né? Vamos dizer assim, né? Infelizmente, o tempo vai correndo, né? E nós já estamos prestes a terminar o nosso programa, Baby. Passou tão rápido, né? Você conta com tanta alegria e emoção também essas suas recordações. E olha, gente, a Baby vai voltar. Ela já fechou com a gente, né, Baby? Vai. Baby, olha só, já estou chamando a Nina de Baby. Mas olha só, deixa eu falar por quê. Eu chamei de Baby porque eu percebi a presença da sua mãe aqui o tempo todo. Eu percebi a presença espiritual da dona Baby e é uma emoção imensa que eu estou sentindo agora. Se eu não me segurar, eu vou acabar que nem a Nina, nós em choro, mas naquele choro de agradecimento. Agradecimento a essas entidades maravilhosas que não pouparam esforços, não pouparam a própria vida para a dedicação aos semelhantes. Então, a dona Baby que está aqui presente, aos espíritos nobres que estão aqui, nós agradecemos do fundo do nosso coração. Nina, você tem condições de dar as palavras finais? Vou agradecer essa oportunidade de levar para todos um pouco da vida de Peixotinho, a importância da dona Baby na vida dele, e que até hoje nos acompanha, nos cuida, zela, para que a gente possa continuar fiéis, nós, seus filhos, à doutrina espírita e ao trabalho dentro da casa espírita. Todas nós, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Nina, pela sua presença. Pela oportunidade. E vamos contar com ela novamente. E agora vamos a um momento muito especial do nosso programa, que é a nossa visualização.
E hoje, com a presença espiritual deste grupo que na Terra, através da mediunidade de Peixotinho, trouxe a confirmação da vida após a morte, trouxe também todo o amor da espiritualidade superior para nós. Neste momento eu peço a você que visualize essa luz que se derrama ininterruptamente sobre todos nós, vinda da mente divina. Sinta esta luz se derramando sobre a sua cabeça, envolvendo seu corpo num halo de luz, trazendo bem-estar, saúde, equilíbrio para todos os níveis do seu ser. E eu peço que nesse estado de paz você projete esta luz para quem você sabe em necessidade. Algum amor, alguém que já partiu para a pátria espiritual, alguém que esteja com o corpo físico doente. Projete esta luz, sinta-se neste momento assim como se sentiu Peixotinho, um canal interdimensional através do qual as luzes de Deus jorram para as pessoas necessitadas. Vamos agora pensar naqueles com os quais tenhamos dificuldades de relacionamento, que eles também recebam esta luz que vem do alto e que se mistura com o nosso material amoroso e que sai do nosso coração na direção delas. Mas nós pedimos também para que essas luzes sejam conduzidas para os hospitais, para os asilos, para as penitenciárias, para os manicômios, para todos os recantos da terra, onde haja irmão necessitado, que todo esse amor possa alcançar todos aqueles que necessitam, encarnados ou desencarnados. E você, querida irmã, querido irmão, cuide-se bem e seja feliz.